Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil. Bom, você pediu e o Mega atendeu. Alguém falou assim, pô, Mega, vai ter alguma coisa no canal para ajudar a gente? Então, nós vamos ter sim. Nós vamos ter esses encontros para discussão do assunto sobre casenço. Eu não vou dar aula sobre casenço porque, razões óbvias, o CIA já tem a sua equipe pronta e preparada para ministrar isso, inclusive tutores para você. Então, se você está assistindo esse vídeo, isso tem um intuito aí de ajudar, troca de informações, troca de ideia. Então, é um fair play aqui entre os futuros casançados. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre o primeiro tópico, que é gestão de processo. Aí, dentro da gestão de processo, a gente vai começar falando sobre os fundamentos de gestão de processo. O primeiro item do fundamento de gestão de processo é as definições de processo. E aí vou falar de usuário, produto, processo, insumos e fornecedores. Como é que funciona isso daí? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um processo. Processo nada mais é do que um conjunto de atividades. Essas atividades estão interrelacionadas para quê? Para que possibilite a transformação dos insumos, que aqui na sua bibliografia ele chama também de entradas, em produtos, que a sua bibliografia também chama de saída. Mas atenção, nesse processo de insumos até a solução final, que seria o produto, ele vai ter influência de controles e recursos. Quais seriam esses controles? Esses controles seriam baseados nos desejos, diretrizes, métodos, objetivos e procedimentos. Aí os recursos que também vão ajudar na influenciação dessa transformação de insumos para o produto, que é a saída, seriam os recursos administrativos, os financeiros, os humanos, materiais e os informacionais. Lá na sua bibliografia, eles vão dizer ainda que esse processo é um conjunto de atividades executadas numa sequência determinada que levarão ao resultado esperado, definido para atender às necessidades e requisitos de clientes e partes interessadas, que é o que eles chamam de stakeholders. E ainda assim, não se pode esquecer que todo o trabalho realizado nas organizações faz parte de algum processo. E não existe também um produto em uma organização sem associação de um processo. Do mesmo modo, não faz sentido nenhum existir um processo que não ofereça um produto ou um serviço. Agora, para melhorar esse estudo de processo, é necessário que sejam definidos alguns conceitos. E esses conceitos são associados a termos de uso uniforme, ou seja, para uniformizar esse entendimento. Então vamos lá. O primeiro conceito é o de usuário. O que seria o usuário? É aquele ser que é impactado pelos resultados do processo. Esse usuário, ele pode ser uma pessoa ou um grupo, um setor, uma organização ou até um outro processo. Agora, insumos. O insumo também na sua bibliografia, ele é considerado como a entrada. O que seria isso, insumo entrada? São a natureza do produto. Fornecedores, que não é difícil entender, que fornecedor é aquele que fornece, ou seja, aquele que disponibiliza. Disponibiliza o quê? O insumo, a entrada. Aí vem as características. Bom, já características a gente entende como atributos diferenciados dos produtos, processos, insumos e fornecedores. E a gente sabe que esses elementos aí, processo, insumo, fornecedores, eles são avaliados pelo desempenho das suas características. Depois a gente vai falar sobre requisitos. O que são os requisitos? Bom, é aquilo que requisita, aquilo que é necessário, ou seja, são as necessidades, expectativas, mas de quem? Lá do cliente. Que, inclusive, é pensando nele que a gente enxerga o conceito de satisfação. Por quê? É para o cliente que a satisfação é avaliada. E é avaliada
pelo atendimento dos requisitos de quem? Desse cliente. Então, o cliente tem os requisitos, ele quer uma determinada coisa. Então, a satisfação vai ser alcançada desde que esses requisitos, que são de cunho do cliente, específico do cliente, sejam atendidos. Então, dentro desse processo, a gente tem que entender também o conceito de requisito. E produto? Bom, produto é todo o resultado daquele processo, né? Aquilo que você produziu, o resultado final. Para que você utilizou esse processo? Para chegar a um produto final. E o produto é o resultado desse processo. Ele pode ser desejável ou não, satisfatório ou não. Pode ser um material, um equipamento, uma informação ou até um serviço. E a qualidade, que aí a qualidade vai ter relação de como é que se alcançou, se atendeu aos requisitos do cliente, né? Então, esse grau em que o conjunto foi atendido é chamado de qualidade. E a melhoria do processo, que nada mais é do estágio de ações gerenciais entre duas rotinas para atingir novos patamares de desempenho. Então, quando eu quero melhoria do processo, significa que eu tenho um processo básico, eu tenho uma base, e a partir dessa base eu quero modificar essa rotina. Para quê? Para elevar esse patamar de desempenho. Agora, para finalizar esse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre gerenciamento do processo. Rapidinho, curtinho, é só o primeiro contato aí com as nossas reuniões aí. Então vamos lá. Gerenciamento do processo. Primeira coisa que você tem que saber sobre gerenciamento do processo é que, no caso de uma organização, a organização já é um sistema de processo interativo. Aí, nessa organização, o desempenho dela tem que ser equilibrado. Porque, segundo esse ABPMP, esse book de 2013, o desempenho dos processos interfuncionais são mais importantes do que as áreas funcionais ou conjuntos de ativos. Ou seja, o foco central para alcançar os verdadeiros resultados é o desempenho dos processos interfuncionais. Mas ele ainda diz ainda que há uma tendência a que você chegue a achar que o foco central é a área funcional ou o conjunto de ativos. E não é. Segundo a sua bibliografia, o foco central para alcançar os verdadeiros resultados é o desempenho de processos interfuncionais. Aí como é que a sua bibliografia fala isso? Ela fala da seguinte maneira: uma organização é um sistema de processos interativos cujo desempenho deve ser equilibrado. Desempenho do processo das organizações deve ser equilibrado. Cada vez mais aqueles que estão envolvidos no gerenciamento do desempenho corporativo percebem que é o desempenho de processos interfuncionais e não as áreas funcionais ou conjunto de ativos que devem ser o foco central para alcançar os verdadeiros resultados. Aí, nesse contexto, a gente vai falar agora da gestão de processos propriamente dito. Então, algumas características sobre a gestão de processos. O que é a gestão de processo? Qual a finalidade, as características dela? Bom, a gestão de processo, ela busca olhar para a organização de uma forma macro, uma forma mais ampla. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é melhorar o rendimento da organização como um todo. Aquele processo de produção. A gestão de processo é para justamente dar um incremento, melhorar, buscar o aprimoramento. Ele vai buscar observar o funcionamento da empresa ou da instituição de maneira horizontal, porque o normal é enxergar esse funcionamento de maneira vertical, com uma linha hierárquica. Nessa gestão de processo, ele vai tentar ter um entendimento mais horizontal e contrapondo a tradicional gestão por funções, que essa gestão de funções é o quê? É gerente, subgerente, ou seja, tem uma linha hierárquica de gestão. Isso a gente chama de gestão vertical. Na gestão de processo, ele tenta buscar um comparativo melhor num sistema horizontal. Ele tem um novo olhar, um olhar horizontal. Um determinante para o sucesso, é claro, vai ser o envolvimento da alta administração da organização militar
no sentido de grande incentivador. Então, o comando, no caso, ele deve ser um incentivador para que esse processo de gestão ele tenha um maior sucesso. Agora, principais vantagens desse processo. Bom, quando você interage dessa maneira, tenta alcançar esse objetivo e assim o faz, a gente já sabe que além do ângulo de vista vertical, a gente vai ter o horizontal. E a gente vai ter o alto comando aí, a alta gestão como o incentivador. Então, o que isso vai trazer para a gente? Bom, a organização vai passar a se conhecer melhor, identificar, ela vai ter uma maneira mais fácil de mapear, modelar e documentar os principais processos, ou seja, aqueles que dão certo, aqueles que não dão, e passa a ter um maior controle sobre a maneira e atividades que os compõem, quais são os níveis de desempenho atuais e desejados. Então ele vai ter uma visão mais precisa do ambiente, da relação ou do processo como um todo. Os resultados são controlados, os esforços dos diversos participantes são coordenados pelo dono do processo participante. Esse dono do processo participante é aquele que também está inserido no processo e participa dele. Ainda assim, o mais importante dentro da gestão do processo é o resultado do processo e não o desempenho de cada participante considerado individualmente. Então, aquele chaleira se lascou, né? O camarada, de acordo com a gestão de processo, individual não é o foco. O foco é o resultado e não o desempenho individual de cada um. Então não adianta mais você ficar chaleirando para achar que isso vai facilitar a sua visão de gestão. Não é o chaleirismo. Então, desculpe os chaleiras, mas agora, de acordo com o processo de gestão, o que é importante é o processo e não o campanha chaleira. E assim, galera, guerras à parte, eu vou encerrando aqui a primeira parte. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o método PDCA de gerenciamento de processo. Aí começa realmente as nossas questões de prova. Até o próximo vídeo, fica atento, tamo junto!